Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez, então, estamos aqui na paróquia São Pedro de Gramado para o nosso programa Bom Dia São Pedro. E hoje, nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, em plena quinta-feira, temos o nosso programa. E hoje, a nossa antífona do dia é a seguinte: inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. Este salmo poderia também nos lembrar como é que estamos em nossa vida. Estamos clamando ao Senhor, estamos fazendo a nossa parte de pedir o seu auxílio, de agradecer. Então, que possamos hoje, nesta quinta-feira, agradecer a Deus por todas as seus bens que Ele dispensa para nós, né? Todos os bens, a começar pela nossa vida. Então, hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Então, o Evangelho para nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. E qual é a reflexão, então, que podemos ter hoje deste Evangelho? Vamos ver o que podemos refletir, o que podemos trazer para a nossa vida, nossas atitudes. Ouvindo a palavra, guardando-a no coração e externando em atitudes. A vigilância é uma virtude cristã. Devemos estar vigilantes sempre, porque o Senhor avisou que Ele voltará. E agora, como é que nós poderemos então aguardá-lo? Vigilantes, esperando. Então, esta vigilância é uma atitude cristã, deve ser uma atitude minha, tua, de todos nós. Em todos os tempos, há cristãos que se descuidam desta vigilância. Então temos que tomar cuidado para que nós também não sejamos pegos pela distração, pelo descuido desta situação de vigilância que devemos estar 24 horas por dia. Vejamos, alguns preocupam-se com muitas coisas, com o dia a dia, a correria do dia a dia, o acúmulo de bens e tudo mais. Alguns se preocupam com muitas coisas que distraem da vigilância. E todos
esses que se distraem, pensam e não pensam, na verdade, e não se preocupam com o que é essencial: a vinda do Filho de Deus. A vinda do Filho de Deus. Essa deveria ser a nossa preocupação central, a nossa preocupação diária, a nossa vigilância diária. Não é preciso pensar no fim da vida, no fim do mundo, um texto apocalíptico, mas devemos estar atentos, alertas, vigilantes. O Filho do Homem passa pela vida das pessoas de muitas maneiras: no pobre, no doente, nos excluídos, nos apelos da história e em tantas outras situações. Mas as correrias diárias e a falta de uma verdadeira espiritualidade impedem que as pessoas o percebam. Não se dão conta que estão distraídos. Por isso mesmo, urge que os discípulos estejam sempre antenados para perceber Jesus que se apresenta na história, nas diversas ocasiões, nas diversas situações, né? É por isso que a Igreja celebra alguns tempos litúrgicos muito fortes, alguns tempos de penitência e de reorientação da vida, como o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, para evitar o esfriamento desta vigilância, o esfriamento desse estar atento, o esfriamento através das distrações que o mundo apresenta para nós. Sempre e de novo se faz necessário despertar para a vigilância. Então, temos que estar sempre cuidando para que nós não passemos da nossa vida a uma vida distraída. Então, não devemos sempre retomar e se nós dormirmos no caminho, despertarmos para a vigilância, para que a indiferença não torne os discípulos insensíveis aos apelos de Jesus Cristo. Então, temos que tomar cuidado, porque se nós nos deixamos levar pela distração, a nossa vigilância fica comprometida. E com este comprometimento, podemos tomar ou ter atitudes de indiferença, que é um dos grandes males do nosso tempo. A indiferença. Deixa assim mesmo, deixa assim, não nos preocupemos. A indiferença é terrível. Então, não deixemos que esse espírito da indiferença esteja em nós, né? Não nos distraiamos, pelo contrário, estejamos sempre atentos, estejamos sempre alertas, estejamos sempre vigilantes, para que nós também não tenhamos esse momento de perda da atenção para a vigilância. Então, que possamos hoje, nesta quinta-feira, termos fazer esta retomada da nossa vida e da nossa vigilância, para que possamos, neste aguardo de Jesus, estejamos prontos na hora que Ele vier. Peçamos então isso a Jesus e peçamos que Jesus nos abençoe nesta quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, de Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa, santa, abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.